Glória a Deus, igreja. Bom dia a todos. Bom dia a todas as pessoas que vão acompanhar este vídeo. Eu gostaria que você acompanhasse até o finalzinho. Que a paz do nosso Senhor exceda todo entendimento aos seus corações, às suas vidas. E hoje nós vamos falar um pouquinho, meus irmãos, a mente de uma Jezabel. Vamos analisar um pouquinho quem foi Jezabel e por que ela trouxe uma identidade muito forte de uma mulher descontrolada, sem Deus, e havia um espírito nela de engano. Eu gostaria que você ficasse aí conosco. Faça o seguinte, manda agora este vídeo, manda esse link agora pelas suas redes sociais e quem sabe alguém vai entrar, também vai aprender um pouquinho sobre a vontade de Deus para a nossa vida, as atitudes que nós devemos ter como salvo em nome do Senhor Jesus. Um dos textos que nós vamos estar lendo é claro, né? 1 Reis, capítulo 18, foi quando praticamente tudo começou na vida de Elias e Jezabel. Se você puder, pega a sua Bíblia, abra ela no livro de 1 Reis, capítulo 18. O livro de 1 Reis, capítulo 18, fala sobre o confronto, de Elias com os 400 profetas de Baal. Para quem não sabe, os 400 profetas de Baal, o pai de Jezabel tinha por nome Atbaal. Então, o nome Jezabel tem um significado de Baal ou imundo. Então, são coisas ligadas. Então, nós percebemos que esses 400 profetas não era de Acabe, era de Jezabel. Jezabel, ela é uma mulher que veio da Fenícia. Para quem não sabe, Fenícia hoje é um local onde está o Líbano, né? A Fenícia, no tempo de 1 Reis, o atual Líbano, né? E Jezabel, meus irmãos, ela era uma mística, era uma sacerdotisa no reino de seu pai, ali em Fenícia. E é interessante porque Jezabel, ela era uma mulher dominadora, ela pregava o que ela acreditava. Então, quando Acabe fez aliança com o reino da Fenícia para ter mais força contra os reinos que estavam ao redor de Israel, ele fez essa aliança com, com Jezabel, ele casou com Jezabel, filha de Atbaal, do reino da Fenícia, para poder ter uma aliança maior. Só que as características de Jezabel é que deixaram marcado na Bíblia Sagrada essas atitudes tão terríveis. E onde tudo começou está no 1 Reis 18, vamos ler. Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu vou ler só o versículo 40. O capítulo 18 fala sobre o confronto, né, de Elias. Então você pode entender que os profetas de Baal eram os profetas de Jezabel. Eram delas esses profetas. Vamos ler 1 Reis capítulo 18, verso 40. Diz assim, olha, 1 Reis 18, verso 40. Disse-lhe Elias, agarrai-os, profetas de Baal, que nenhum deles escape. Agarraram-no e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Esse versículo é praticamente o finalzinho do confronto entre Elias e os profetas de Baal, quando depois que Elias arrumou o altar, o fogo desceu e todos que estavam ali
inclusive os profetas de Jezabel, que é os profetas de Baal, pôde ver quem era o Deus de Elias. Então, o final de tudo isso foi que Elias disse a Acabe, me dá todos os profetas de Baal, e Elias desceu a um riacho e ali matou a espada, um por um. Todos os 400 foram mortos. E aí no versículo 19, olha que coisa interessante. No versículo 19, versículo 1, capítulo 19, versículo 1, que é o capítulo a seguir, do 18, olha só o que Acabe diz a Jezabel. Olha, ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo que Elias havia feito e como matar a espada todos os profetas. Então, a primeira atitude que Acabe teve quando chegou novamente no seu palácio foi passar esse acontecimento para quem? Para a pessoa que tinha muito mais importância para aqueles profetas de Baal tinha muita importância para Jezabel. Então, Acabe tinha esse entendimento. Quando ele chegou, ele comunicou a Jezabel do que tinha acontecido. E olha o que Jezabel disse. Verso 2. 1 Reis 19, verso 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses. A outro tanto, se até amanhã, estas horas, eu não fizer a tua vida como a um deles. E é interessante, meus irmãos, que essa mulher ela era uma mulher dominadora. Nós vamos ver isso no capítulo 22. No capítulo 22 nós vemos isso. A respeito do poder de persuasão, de dominação de Jezabel. Então, olha o que aconteceu depois que Jezabel mandou esse mensageiro a Elias. Esse versículo 3 me faz entender, irmãos, que o negócio era sério. Que o poder que essa mulher exercia entre o povo de Deus era violento. Então, como pode Elias, era um profeta do Senhor, quando ele ouve Jezabel, através do mensageiro, dizer: olha, amanhã, nessa mesma hora, eu vou fazer com você o que aconteceu com eles. Olha o que diz o verso 3. Elias teve medo. Mas peraí. Elias teve medo? De quem? De Jezabel? Em outras passagens na Bíblia, Elias teve medo de Acabe, o rei de Israel? Não. Mas ele teve medo de Jezabel. Então, Jezabel era uma sacerdotisa do seu reino. Então, quando ela chegou no reino de Israel, que era o reino do próprio Deus, ela começou a colocar os seus ensinamentos entre o povo de Israel. Tanto que ela levantou os profetas dela, e ela se sentia um porta-voz de Deus. Ela tinha total convicção de que os seus ensinamentos, a sua religião era verdadeira. E ela levava isso com toda a sua força. E ela tinha também, irmãos, ela tinha uma atitude também profundamente controladora, e havia nela um espírito do engano muito forte. Vamos ler lá em Apocalipse, só para você saber o que Jesus falou de Jezabel lá no Novo Testamento. Vamos ler aqui, Apocalipse, capítulo 2, ou 1 ou 2, se eu não me engano. Vamos ver aqui. Mulheres, não perca esse estudo, é importante você saber sobre isso. Deixa eu ver aqui, Apocalipse capítulo 2, verso 20. Olha o que Jesus disse para João na a carta da igreja de Tiatira. Olha o verso 20, Apocalipse 2, verso 20. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Eu disse a vocês que ela se sentia porta-voz de Deus com seus ensinamentos.
enganosos que ela aprendeu no seu reino, ela trouxe para o reino de Deus. Olha só, irmãos, que ousadia. Olha só que coisa. E eu vou falar sobre esse demônio de Jezabel que está entrando no nosso meio. Eu vou falar sobre isso. É muito forte, irmãos. Olha o que Jesus disse. Mas tem contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, com seus ensinos ela engana. Havia um espírito de engano, de manipulação, muito forte na vida dessas mulheres. E é de Jezabel. E é interessante que esse mesmo espírito, esse mesmo espírito de manipulação, de engano que havia em Jezabel, está na vida hoje de muitas mulheres de pastores por aí. Porque eu vou dizer uma coisa, irmãos. Há muitos líderes que, com todo respeito, não é porque você não respeita a esposa. Tem muitos líderes frouxos que quem manda na igreja é a mulher. Ele não tem nem poder de falar para a esposa assim, minha filha, em nome de Jesus, dê um exemplo para as irmãs da igreja. Ele não tem poder, não. O que a mulher faz, ele obedece. E esse mesmo espírito é o que está sendo introduzido dentro das igrejas, através de muitas esposas que têm o mesmo espírito de engano, de desobediência que tinha Jezabel. Pastor não fala nada, porque a mulher dele está com um salto dessa altura, de 20 centímetros, com a roupa arrochada, as pinturas malignas, aquela sobrancelha toda esquisitona, são mais exemplo para as irmãs. O pastor é um frouxo, não fala nada. É a mesma coisa Acabe. Acabe, irmãos, foi manipulado. Jezabel enganou profundamente Acabe, que Acabe, irmãos, comia aqui na palma da mão. Acabe comia na palma da mão de Jezabel, uma mulher estranha entre o povo de Deus, e Acabe comia nas mãos de Jezabel. Olha só então o que Jesus disse. Mas tem contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Israel está ali. Jezabel veio de Fenícia. Quando ela faz aliança e casa com Jezabel, ela traz toda a prostituição que ela aprendeu de idolatria, dessa manipulação da mente, esse pensamento de ser praticamente uma deusa, porque ela era uma sacerdotisa no seu país. Ela traz para o povo de Israel e ela quer implantar isso entre o povo de Deus. Só, meus irmãos, que Deus, quando cuida dos teus filhos, Ele não deixa os seus filhos serem dominados por completo. Vamos voltar aqui ao capítulo 18. Aí Elias, depois que Jezabel falou assim, ó, até amanhã a estas horas, eu não fizer a tua vida como a um deles. Elias teve medo, verso 3. Elias teve medo e correu para salvar sua vida. Por que Elias teve essa atitude, sendo um homem de Deus? Um homem que não tinha, irmão, medo de reino. Não. Elias não tinha medo de falar com autoridade para qualquer rei, mas quando ele ouve uma mulher, e é interessante que a mulher não foi até ele, a mulher mandou um mensageiro. Só quando o mensageiro falou, Elias bateu uma perna na outra. Como pode, irmãos? Olha o poder, influência maligna que essa mulher tinha na vida de Acabe, e todos ali de Israel, muitos, não digo todos, perdão, muitos temiam ela, porque sabia que ela era uma mulher sagaz, manipuladora. E aí Elias correu para salvar sua vida. E é interessante que no versículo 4, Elias pede até a morte. Irmãos, vou dizer uma coisa a vocês, com todo respeito. Eu tenho muitos amigos pastores, mas o que eu tenho visto, irmãos, que tem pastores que não aguentam mais.
Tem pastores que não estão aguentando mais as suas esposas. Muitos deles não têm autoridade para mandar sua esposa botar uma roupa decente ou ter atitude santa dentro da igreja. Aí ele fica com medo, ele não tem autoridade dentro da sua casa, aí ele deixa a igreja mundana do jeitinho que a esposa está. Esse espírito de Jezabel ele está entrando dentro da igreja. Então, entenda bem, irmãos, por que Jezabel, esse espírito maligno de Jezabel está tendo poder dentro das nossas igrejas? Porque os homens estão escolhendo a Jezabel. Os homens que, entre aspas, dizem ser de Deus, eles não estão escolhendo mais as suas esposas como uma mulher virtuosa. Eu não digo todos, mas a maioria. Eles estão procurando esposas com as mesmas atitudes de Jezabel, sensual, cheio de mundanismo, e aí depois não tem autoridade para falar contra ela, porque Acabe não tinha. Acabe era assim na mão de Jezabel. Tudo que ela falava, ele tinha que obedecer. E ela sabia como manipular, não só Acabe, mas também muitas pessoas ali do reino de Deus, que é o reino de Israel. Então, no verso 18, no capítulo 18, acontece todo esse mistério. Elias foge, vai para um lugar, e é interessante, olha só que coisa interessante, que essa atitude é o que Deus começou a fazer nessa nação. Guarde o que eu estou lhe falando. Olha o que aconteceu por causa dessa atitude que Elias teve de verso 3. Elias teve medo e correu para salvar sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto a caminho de dias, chegou e assentou-se debaixo de um zimbro e pediu a morte. Ele teve medo dessa mulher e pediu a morte por conta disso, dizendo: já basta, ó Senhor, toma-me agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Deitando-se, dormiu debaixo do zimbro, de súbito. Quando ele deitou debaixo do zimbro, de súbito, ele deitou ali, aí Deus enviou um anjo. Deus enviou um anjo, tocou nele. E o anjo disse, verso 5, levanta-te e come. Verso 6, e ele olhou e viu que a sua cabeça estava um pão cozido sobre a brasa e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. Olha só que coisa. Elias, irmãos, em algum momento da vida de Elias, exatamente nesse momento, algo aconteceu profundamente com ele. Nós não conseguimos entender a intensidade como foi isso dentro dele. Mas aqui no versículo 3, ele teve medo e correu para salvar sua vida. Depois, no verso 4, ele pediu a morte. No verso 5, ele chegou no lugar e ele deitou ali. Aí o anjo tocou nele e falou, levanta. Aí no verso 6, ele come o que aparece ali da parte de Deus, enviado pelo anjo, e torna a deitar de novo. Olha a tensão que Elias estava por causa da perseguição dessa mulher marvada, maquiavélica. Ele torna a deitar de novo. Verso 7, aí o anjo toca nele de novo. E o anjo do Senhor voltou segunda vez e tocou-lhe. Ele disse, levanta-te e come, pois muito longo te serás o caminho. E olha só que coisa interessante. No verso 16... no verso 15, nesse mesmo capítulo, olha o que acontece por causa dessas atitudes. Deus não se agradou, irmãos, da atitude de Elias. Deus não se agradou da atitude de Elias. E você acha que Deus está se agradando da atitude desses pastores aí? Deus vai fazer passar o cajado deles. Porque eles estão dando ouvido ao espírito de Jezabel que está se introduzindo dentro das igrejas, muitos deles vindo através das esposas dos pastores. Pastor frouxo,
Não tenho autoridade para dizer assim, mulher, minha filha, tem que ficar, minha filha, como uma santa mulher de Deus, você é exemplo na casa do Senhor, não fica botando essas calças rochadas, esses brincos malignos, essas peças, esses troços tudo de atavio aí. Olha só o que aconteceu. Verso 15, estou no mesmo capítulo, 18, verso 15. Disse-lhe o Senhor, vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, quando lá chegares, unge a Azael, rei sobre a Síria. E Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei de Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Deus não se agradou da atitude de Elias. E no mesmo capítulo, Deus fala assim: tu vai ungir Eliseu no seu lugar. Em seu lugar, tu vai ungir Eliseu. Então você percebe que Elias, irmãos, viveu uma intensidade muito grande depois do confronto que ele teve com os 400 profetas de Baal ou de Jezabel. Eu queria ler também o capítulo 21, porque o capítulo 21 retrata muito bem a atitude desta mulher maquiavélica, que fala sobre a vinha de Nabote. Você conhece. Olha só que coisa interessante, mas uma coisa me chama a atenção no capítulo 21, que Jezabel era totalmente profana, maquiavélica, enganadora. Mas eu quero dizer uma coisa que talvez você não percebeu ainda. Acabe não era como ela. Eu vou te mostrar na Bíblia que Acabe era induzido pelas atitudes dela. Era induzida a fazer o que ela queria. Mas em algum momento da Bíblia, Acabe tomou decisões contrárias a ela. E uma delas foi quando ele se humilhou. A Bíblia diz que o próprio Deus reconhece que Acabe humilhou. Capítulo 21, olha só que coisa interessante. Capítulo 21 de 1 Reis. Depois dessas coisas, tendo Nabote o Gelita uma vinha de Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, disse esse a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, porque está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Irmãos, presta atenção aqui, olha a atitude de Acabe. A vinha de Nabote estava ao lado da casa de Acabe. Como rei, ele poderia exercer a autoridade que ele tinha. Ele poderia chegar para Nabote e falar assim: Nabote, a partir de hoje essa vinha é minha. Então nós percebemos que algumas atitudes de Acabe era a atitude de alguém que, por mais perverso que estava por causa daquela mulher endemoniada, ele ainda tinha um coração melhor do que ela. Olha só o que Acabe disse para Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, porque está vizinha ao lado da minha. E aí olha o que ele diz para Nabote: e te darei por ela outra vinha melhor. E se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Então, o rei Acabe desejou a vinha de Nabote, mas ele deu duas escolhas. Ele, como rei, poderia tomar de Nabote, mas ele usou de justiça. Ele disse: Nabote, eu vou te dar uma vinha melhor. Ou então vou te dar o valor que você queira, vou lhe pagar. Eu não quero nada de graça. Ele era rei de Israel, ele poderia tomar a vinha de Nabote, mas ele usou de justiça, irmãos. Aí Nabote diz assim, corajoso, hein? Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me ao Senhor, que eu te dê herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado para casa por causa da palavra de Nabote. Acabe, quando ouviu Nabote dizer assim: eu não vou lhe dar, porque são herança de meu pai. Acabe, irmãos, é rei de Israel nesse dia aqui. Ele poderia ter mandado os soldados matar. Abre aqui, Gabriel. Ele poderia ter mandado os soldados matar Nabote no mesmo tempo e pegar a vinha. Mas ele foi para casa. Então você percebe que
Ele tinha um senso de justiça. Ele não queria fazer injustiça, porque ele poderia tomar essa atitude naquela hora, mas ele foi para casa. Só que ele foi para casa e ficou entristecido. Quando ele chegou em casa, quem ele encontra? A Maquiavélica, a maligna da Jezabel. Quando bate o olho nele, pergunta: por que você está triste? Aí ele conta a história. Olha só o verso 8. Então escreveu carta em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, e mandou as cartas aos anciões e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo uma mulher, um espírito maligno, eu vejo uma mulher tomando as decisões de um homem para poder alcançar os seus objetivos. Irmãos, eu fico tão triste quando eu encontro o ministério, quando a esposa é que domina a igreja. Isso é profundamente terrível. Eu conheço ministério em que a esposa é que comanda a igreja e ela que dita a regra se as irmãs vai ficar mundana ou não. E o esposo tem que obedecer. Olha o que ela fez. Ela pegou o selo real, pegou o sinete de Acabe, escreveu uma carta e olha a carta que ela escreveu. A carta que ela escreve é uma carta de acusação contra Nabote. Nabote não tinha feito nada daquilo, mas ela escreveu uma carta mentirosa e usou o poder que não era seu. O cabeça da casa é o homem, o cabeça da igreja é Jesus, mas quem comanda é o pastor. A esposa tem que obedecer o esposo na igreja. Pode estar em concordâncias nas coisas, conversarem, mas mulher, irmãos, dar ordem dentro da igreja e comandar a igreja, que negócio é esse? Tá errado isso aí, irmãos. Tá errado. E porque muitas mulheres estão tendo a mesma atitude de Jezabel, mas se essas mulheres muitas mulheres de pastores estão tendo essa atitude de Jezabel, de enganar, de manipular as coisas dentro da igreja, elas vão levar outras coisas também. Outras coisas que Jezabel adorava, as maquiagens, os brincos, espírito de sedução. Está entrando tudo nas igrejas. 90% é através das esposas dos pastores. Porque as irmãs que estão sentadas lá, quando vê a esposa do pastor toda sensual, você acha que ela vai ficar como uma santa serva de Deus? As pessoas que vão na igreja, irmãos, acreditam que Deus está na nossa vida. Se a minha esposa põe uma roupa mundana, ela vai botar uma roupa mundana também e vai achar que Deus está no negócio. Entenda bem, irmãos, eu ouvi uma frase de um escritor, eu até estou procurando o livro desse escritor para eu poder ler. E esse escritor diz assim, é um cristão evangélico que diz assim, o maior o maior evangelismo é o testemunho. Ele falou a verdade. O maior evangelismo, irmãos, não é aqueles que a gente sai na rua dando cesta básica, isso é importante também. Não é aquele que a gente sai indo aos órfãos, cuidando dos órfãos, isso é importante também. Mas o maior testemunho, irmãos, o maior evangelismo que nós fazemos é o testemunho que nós damos, porque nós somos testemunha viva. Ao andarmos, alguém diz ali, aquele ali é um pastor, aquele é um homem de Deus. A irmã, ao andarmos, que ela é uma serva de Deus. É o testemunho. Tem muita gente que acha que só ficar evangelizando, sai na rua e coisa e tal. O maior evangelismo são os nossos testemunhos, quem nós somos como servo de Deus. Aí ela escreve a carta. Olha só que coisa interessante. E olha o que ela escreve na carta. Maligna, Jezabel maligna, não mede as palavras para tentar, para fazer aquilo que não lhe é de direito. Se o rei ficou triste, ela não tinha que manipular a mente do rei ou fingir para matar, tirar a vida de um homem, só para poder deixar o seu rei. Olha o que ela escreveu. 9. Escreveu na carta, apregoei um jejum. Olha que coisa. Ponde a Nabote diante do povo. 10. Ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra.
Verso 11: os homens da sua cidade, os anciões e os nobres que habitavam na cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenara, conforme estava escrito na carta que lhe mandaram. Aí, depois que ela fez essa carta, essa maquiavélica, essa mulher maligna, depois que ela fez a carta, aí Deus começa a falar. Aí nós vamos para o versículo 17, no mesmo capítulo 21. Porque Deus não perde batalha, irmãos. Você acha que Deus não estava pegando Jezabel, trazendo da Fenícia ali todos os seus aprendizados de profetisa maligna, do erro, para botar dentro do povo de Israel, da casa de Deus? Aí no verso 17, Deus começa a dizer. Verso 17: então veio a palavra do Senhor Elias, o tibista. Levanta e desce para encontrar com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está na vinha de Nabote, desceu até lá para tomar posse dela. Dizer-lhe assim: assim diz o Senhor, não mataste e tomaste a herança? Então lhe dirás: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão teu sangue o teu mesmo. O teu mesmo. Elias agora recebe a direção de Deus para ir falar com Nabote. Ué, mas quem tramou tudo não foi Jezabel? Hã? Então eu quero dar uma orientação, pastor. Você que está deixando a sua esposa comandar a igreja, ensinar as irmãs tudo errada. Você que vai pegar, você que vai pagar o preço. Se você deixa ela dominar a sua igreja, a sua igreja não pode dizer, né? Claro que é a igreja de Deus. Mas as irmãs dentro da igreja ensinando as heresias, quem vai pagar é você. Deus fala com Elias. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tibista: levante e desce para encontrar com Acabe. Deus manda Elias encontrar com Acabe, não com Jezabel. Por quê? Porque Acabe é o cabeça. Acabe é um judeu. Acabe é israelita. Acabe, filho da promessa. Jezabel, uma mulher estrangeira, que queria botar em Israel aquilo que era profanação diante de Deus. Quando Deus fala lá em Apocalipse capítulo 2, verso 20, sobre prostituição, é a idolatria que Jezabel estava trazendo para Israel, e Acabe, ó, ficava todo mole, sem autoridade nenhuma. Aí Deus vai e fala com Acabe, não com Jezabel, porque o negócio com Deus não era com Jezabel. Jezabel era só manipuladora. Jezabel foi a mulher que Acabe escolheu para fazer aliança. Então quem errou foi ele, não foi Jezabel. Jezabel só está introduzindo aquilo que ela é. Mas quem trouxe Jezabel para Israel foi Acabe. Então Deus não poderia falar com o segundo. Deus fala com o primeiro. Deus não vai falar com o segundo nem terceiro. Deus não manda recado, não. Deus fala diretamente com o homem. Aí Deus vai até Acabe. Olha aí o que disse Deus. Irmão, está ficando prolongado em 33 minutos, para nós encerrarmos depressinha. Vamos lá. Disse-lhe o Senhor, verso 19: não mataste e tomaste a herança? Lamberão teu sangue, o teu mesmo. Verso 20: disse Acabe a Elias: já me achaste, ó inimigo meu? Respondeu ele: achei-te porque te vendeste para fazer o que é mal aos teus olhos, ao Senhor. Por que vendeste? Porque Acabe decidiu casar com Jezabel para ter mais poder através do pai de Jezabel, que comandava a Fenícia, que hoje é o Líbano, o tal de At-Baal, que era o pai de Jezabel. Aí o verso 21, trarei o mal sobre ti, lançarei fora a tua posteridade, e arrancarei de Acabe todo o homem, escravo ou livre em Israel. Farei a tua casa como a de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasse, filho de Aís, por causa da provocação com que me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. Aí Deus agora vai, como Deus falou com cabeça, agora Deus vai trazer uma dosezinha também para aquele demônio que atribulou, que fez todo o plano de sofrimento ali contra Nabote. Verso 23. Também acerca de Jezabel, disse o Senhor: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel.
Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu comerão. Não houve, verso 25, não houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, a instigava. Eu queria chegar nesse versículo aqui agora. Ó, capítulo 21, verso 25. Olha só que coisa profunda. Não houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Vamos ver por quê. Parte B. Porque Jezabel, sua mulher, a instigava. Não é o que a gente está vendo hoje? Hã? Não é o que a gente está vendo hoje, irmão, no meio das igrejas? As esposas ficam instigando os esposos para fazer o que elas querem? Para deixar a igreja mundana? Mulheres mundana. Jezabéis da vida não pode trazer nada de Deus. O próprio Jesus condenou as atitudes de Jezabel lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 20. Tem contra ti que tolera Jezabel, que se diz profetiza? Olha que mistério forte. Então, Jezabel, sua mulher, o instigava. Há uma influência muito forte. É um pensamento de manipulação para a realização dos seus desejos. Irmãos, nós não podemos usar essa técnica maligna de manipulação das pessoas para conseguir o que nós queremos. Isso é coisa do inferno, irmãos. Nós não podemos ter essa atitude. Ó, o instigava, verso 26. Fez grande abominação o Senhor, os ídolos, conforme tudo que fizera aos amorreus, os quais o Senhor lançou fora e a sua possessão diante dos filhos de Israel. Quando Acabe, olha só que mistério, eu disse para você que Acabe tinha um coração diferente de Jezabel, porque Acabe, um reino de Deus, Israel, povo de Deus. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou, dormia em saco e andava humildemente. Quando Acabe ouviu a profecia através do nosso profeta Elias, ele se humilhou. Eu disse a você que Acabe não tinha um coração igual a de Jezabel, só que ele era manipulado por ela. Ele era dominado pelas suas atitudes malignas. Vamos ver aqui, ó. Verso 28. Eu gosto demais desse versículo. Oh, Deus poderoso. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tibista. Verso 27, quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou suas vestes, se humilhou. No verso 27, Acabe ouviu toda aquela profecia. No verso 27, ele se humilhou. No verso 28, aí veio a palavra de Deus, depois que ele se humilhou. Então veio a palavra do Senhor, Elias, o tibista. Verso 29. Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, viste que se humilha perante mim. Não trarei esses mal nos seus dias, mas nos dias dos seus filhos o trarei sobre a sua casa. Que coisa forte, hein, irmãos? Resumindo, olha, muitas vezes nós falamos sobre pintura e ela era dominada por esses atavios, como eu preguei ontem. E às vezes quando nós falamos sobre Jezabel, muitas pessoas entendem que Jezabel é as vaidades, mas era mais do que isso. Por que Jezabel tinha essa vaidade externa? Pintava os olhos, passava batom, era brinco grande, e andava cascabelando e era sensual. Sabe por quê? Porque interiormente ela era assim. Porque é impossível alguém mostrar o que não é durante muito tempo. Quando a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, a Bíblia está dizendo que o homem externo é simplesmente o que ele é interiormente. É impossível interiormente eu ser uma pessoa, externamente eu ser outra. Em algum momento eu vou cair em contradição. Eu não vou conseguir enganar as pessoas durante muito tempo. Então, ela era maligna, perversa,
construiu dentro do povo de Deus profetas que obedeciam a ela. Porque os 400 profetas de Baal, para você que não sabe, Jezabel, o nome Jezabel tem uma ligação a Baal. Procura no Google para você ver. Procura lá. O que significa o nome Jezabel? Aí você vai descobrir. Está ligado a Baal. Então os profetas não eram de Baal. Os profetas eram de Jezabel. Por isso ela teve a fúria. Quando Acabe no verso 1 do capítulo 19, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matar a espada todos os seus profetas. Então Jezabel mandou a mensageira a Elias dizer: assim me faça os deuses a outro tanto, que até amanhã essas horas eu não fizer da sua vida como um deles. Aí Elias, como eu já falei para você, todo mistério teve medo, pediu a morte, e por causa dessas atitudes, no capítulo 19, no verso 16, Deus manda Elias ungir Eliseu como profeta no lugar dele. Deus não mandou Elias ungir Eliseu só como profeta. Mas a Bíblia que é categórica, que está dizendo aqui, o verso 16, capítulo 19, verso 16. Deus é categórico em dizer que era para Elias ungir Eliseu no lugar dele. Não era só para ungir Eliseu como mais um profeta. Deus mandou Elias ungir Eliseu no lugar dele. Vamos ver o que diz aí. E Jeú, filho de... Verso 16, capítulo 19, verso 16, 1 Reis. E Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei de Israel, bem com Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meulá, ungirás profeta em teu lugar. Olha que coisa. Então, sabe o que eu percebo, irmãos? Sabe o que eu consigo entender? Que muitos dos erros que as igrejas atuais estão vivenciando, com todo respeito, não vou dizer todos, porque eu estaria generalizando e eu não estaria entrando em contradição, mas a maioria das igrejas mundanas, quase todas, né? A maioria das igrejas mundanas, ela é o espelho da esposa do pastor. Ela não é espelho do pastor, ela é espelho da esposa. Porque esse espírito está entrando nessas mulheres dentro das igrejas, das esposas dos pastores, e elas que manipulam, elas que ditam a regra, elas que são referência para a vida das mulheres dentro da igreja, elas que são referência para as irmãs que estão chegando dentro da igreja. Pode ver, irmãos. Se você vê uma esposa do pastor submissa, que anda em santificação com roupa, você pode ver que as irmãs obreiras sempre vão querer estar igual a ela. Mas se ela for daquelas santo Deus que fica igual uma peteca, todas as irmãs da igreja vão querer ficar igual a peteca. E o mais, esse espírito de controlador, de dominadora e de engano. Em outras palavras, os homens estão escolhendo as esposas Jezabel. Essa é a verdade. Tem pastores que era casado com uma santa mulher de Deus, largou a santa mulher de Deus e casou com uma Jezabel. Eles estão seguindo a carne. Então eles estão casando com Jezabel. E aí não pode dar outros discípulos. Né? Não tem como gerar discípulos diferentes. Vai gerar, dando as suas esposas, mulheres santas, que estão guardando a palavra de Deus, para casar com mulheres de Jezabel, irmãos. Que demônio do inferno é esse? Aí depois a gente encontra esses pastores, eles estão murchinhos. Aí a gente pergunta, mas por que você está murchinho assim? O cara é um escravo da mulher. Pastores que começaram as igrejas com as suas esposas, a primeira esposa que sofreu, limpou a igreja, varreu, limpou a cadeira, não tinha ninguém na igreja, ela estava lá. Aí hoje a igreja é grande, o salário desse pastor é grande, ele larga as santas mulheres dele e pula para cima da Jezabel, porque a Jezabel ela gosta de dinheiro. Jezabel ela gosta de se aparecer. A Jezabel ela não cai na vida de um homem no fundo do poço, não.
As Jezabel que estão entrando dentro das igrejas, elas não estão procurando coisa pequena, não, só coisa grande. Jezabel só procura coisa grande. É aparência, é status, né? As Jezabel, quando chega na igreja, ela não procura irmão caído, não. Um pedreiro, um ajudante pedreiro. A Jezabel, ela quer o pastor, ela quer quem tem dinheiro, ela quer o empresário, ela quer status. Jezabel gosta disso, irmãos. Jezabel gosta disso. Apesar que tem as discípulas de Jezabel também que não conseguem escolher coisa grande, vai pegando os pequenininhos também, os pedreiros, os ajudantes de pedreiro, os varredores de rua. Tem as mini Jezabel, né? Tem as minis, tem também. Agora, irmão, esse negócio de Jezabel lastrou, porque tem as mini Jezabel, que as mini Jezabel, elas pegam só o restinho, o restinho, a última bolacha do biscoito. É, o irmãozinho tá ali, minha filha, com a família sofrendo, Jesus da glória, varrendo rua, um serviço digno, irmãos. Varrendo rua, virando concreto, chegando em casa todo dia suado, com a subaqueira, o suor descendo. Aí tem as mini Jezabel também que arrancam. O cabra não tem nada. O cabra não tem um carro, o cabra não tem nenhuma casa, paga aluguel, mas as mini Jezabel, mas é claro que as mini Jezabel elas vão estar aí também, porque se a Jezabel forte, a Jezabel chefe, né, vamos dizer assim, está dominando, ela vai gerar discípulas de Jezabel menorzinha. Eita Deus poderoso. Aí é o que a gente está vendo hoje, quantos casamentos que o homem não tem nada. O homem não tem nada. Ô santo Deus, está trabalhando hoje para comer amanhã, mas a Jezabel arranca ele dentro de casa assim mesmo. Que demônio é esse? Hã? Demônio forte, irmãos. Fica aí um alerta aí, pastores. Está na hora de nós pegarmos o cajado, hein? Está na hora de nós, e você que vai casar, não segue Jezabel, não bate o olho na Jezabel, não. Procura uma santa serva de Deus, não bate o olho na Jezabel, não. Você vai ficar no estreito. Porque depois você vai ficar igual escravo dentro de casa. Lava a louça, lava sapato, limpa o espelho, limpa a janela, faz comida, põe as crianças para dormir. Depois do trabalho, você não tem tempo, mas vai ficar igual escravo. Tem homem que fica igual escravo por aí. Santo Deus de Israel, tem que ajudar a esposa, tem que ajudar, mas não é tudo também não. É o papel da mulher, o papel da mulher, o papel do homem é o papel do homem. Pronto, acabou. Não é que você não pode lavar uma loucinha, pode, de vez em quando eu lavo uma loucinha, mas de vez em quando. Para mim é muito difícil esse mistério aí. Passa uma vassourinha de vez em quando, é desse jeito, mas Santo Deus, Jesus da glória. Deus não está nesse negócio, não. O esposo tem que ajudar a esposa, mas não é nessa dimensão, não, tá? Então, meus irmãos, fica aí um alerta aos irmãos. Compartilhe esse estudo, vai ser de muita valia para muita gente, porque Jezabel, ela não tem só um espírito de sedução e de prostituição que está lá em Apocalipse 2:20. Ela tem outro espírito também de enganar, de fazer com que as pessoas façam o que ela quer. Já viu essas mulheres? Tem que fazer o que ela quer. Ah, meu Deus, o sangue vai fervendo assim, irmãos. O sangue fica fervendo quando eu encontro uma dessas mulheres assim. Aí eu quero dar logo um jeito de uma espadada bem forte dentro da Bíblia. Tinha uma irmã na nossa igreja que ela era assim. Santo Deus de Israel. Os homens que ela arrumava, o cara tinha que ser capacho. Aí eu pregava muito sobre isso na igreja. Ela, rapidinho, ela juntou as malas dela e foi embora. Porque essas tais de Jezabel, elas não querem ser confrontadas. Elas querem que obedecem ela, que tudo gira em torno delas. Ah, mas juntou a maleta, juntou a bolsa, juntou os demônios que estavam com ela também e disse assim: vamos embora que esse pastor é diferente. Oh, Deus poderoso! É desse jeito, irmão. Oh, Jesus. Vamos orar, né? Vai dar meio-dia agora. Olha, meio-dia. Quero agradecer a Deus. A oração de ontem foi uma oração revelada, a oração da tarde. Uma oração revelada. Eu estou recebendo testemunho até agora de pessoas que foram tocadas instantaneamente. Instantaneamente. Oh, Deus poderoso. Deus abençoe meus irmãos, tenha cuidado com a Jezabel. E se você perceber, meu irmãozinho, que a sua esposa é Jezabel, tem que enxertar a palavra de Deus nela, tá?
mas com cuidado para, né, para não atribular o casamento também, senão fica difícil. Deus abençoe. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento. Faça com que esse vídeo alcance as mulheres, os pastores, e quem sabe alguns deles vão reagir, Senhor, e vai queimar esse demônio de Jezabel. Está dormindo com ele, rola com ele em cima da cama, deita com ele em cima da cama e manipula a mente dele. Espírito de manipulação, sai desta casa, sai desse ministério, sai da vida dessa mulher em nome de Jesus, todo mal. Sai essa pessoa abençoada. Meus irmãos, Deus abençoe a todos, fica na paz do Senhor Jesus. Olha, não se esqueça, não, em nome de Jesus, hoje nós estaremos 3 horas da manhã. Crava o seu joelho comigo, 3 horas da manhã em oração. Em nome de Jesus, tá? E quero dizer outra coisa também, irmãos. Os irmãos que nos ajudam na construção da igreja, não para não. Por favor, irmãos. Nós estamos precisando de dizimista, estamos precisando de ofertante. Seja dizimista, ofertante desse projeto. Nós estamos fazendo essa igreja e quando estiver pronto você vai ver. A igreja é de Jesus, mas é um local onde você vai poder ir também, passar dias lá com a sua família, nos cultos, recebendo a bênção de Deus, sem pagar nem um centavo. Amém, meus irmãos? Vai ser um local de peregrinação, né? Quando eu digo peregrinação, não é de idolatria. Vai ser um local onde vai vir pessoas de muitos lugares para ficarem aqui, assistirem o culto. Nós vamos ter nesse sítio, que é um pequeno sítio, não é grande não. Nós vamos ter reuniões de busca dos dons espirituais. Ó, irmão, vai ser algo forte. Reunião de coisa violenta para quem quer os dons, quer receber a unção do Espírito Santo, porque Deus trouxe sobre esse ministério uma unção apostólica. Quem quiser falar mal, pode falar. Eu vivo uma unção apostólica. Então, eu quero que os meus discípulos também vivam a mesma unção apostólica para fazer o ser sarado, tanto do corpo como da alma, e ter sobre ele a autoridade do Espírito Santo para exalar o bom cheiro de Cristo na autoridade de Deus, da palavra, a palavra que sara, que cura, que liberta, que faz aquilo que o homem não pode fazer. Então, na realidade, vai ser um local de reunião, de confinamento, para buscar coisa grande de Deus, coisa grande. Eu gostaria muito que você fosse dizimista dessa igreja. Anota o meu telefone, alguém que por favor tenha. Pega o meu telefone, pega o zap, você manda para mim o zap, aí eu, bicho, eu quero ser dizimista, eu quero ser ofertante, eu quero fazer parte. Essa semana nós vamos gravar um outro vídeo, já tem mais de um mês, né, que nós não gravamos. Nós fizemos a base do galpão, agora já começamos a base das kitnets, as colunas já estão todas prontas ali para subir as kitnets. Aí nós vamos, são duas coisas que nós vamos fazer. Primeiro o galpão, vamos fazer a base da kitnet, aí nós já vamos começar a fazer alguns cultos lá à tarde, que é um sítio, né? Então, para não incomodar os vizinhos, nós vamos fazer muito reunião à tarde, né? E depois nós vamos fazer o outro galpão também de assistência social para nós ajudarmos o povo pobre ali do lado do sítio, as pessoas que têm dificuldade financeira, os velhinhos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então manda o zap pro bicho 998 28 34 12. 024 998 28 34 12. Tá bom, meus irmãos? O telefone está aí. Vou colocar na descrição também. E você vai poder abençoar a obra do Senhor. Deus abençoe meus irmãos e não se esqueça, meus filhinhos, o poder vem de Deus, mas a decisão é tua. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Glória a Deus.